Olá! Antes de mais nada, quero pedir que você coopere com o nosso trabalho. Como você pode cooperar? Se inscrevendo, ativando as notificações, dando like e compartilhando. Desde já, lhe agradeço. Este é um estudo produzido pelo responsável do canal Denúncias SH. E minha intenção não é ofender ninguém e nenhuma instituição religiosa, mas expor aqui a minha opinião pessoal, baseada em minhas pesquisas no decorrer de meus estudos. Vem comigo nessa aventura de descoberta da verdade. Quero falar sobre exemplo de um pai a não ser seguido. Fiquei sabendo de uma história e quero compartilhar a mesma com vocês. Havia uma certa cidade, filhos de um certo pai, aonde estavam reclamando de fome e sede. Eles tinham o que comer, só que era uma comida de muito difícil de descer, se é que vocês me entendem. O mais inacreditável é que o pai, ao contrário de providenciar um melhor alimento a seus filhos, se enfureceu de tal forma contra os mesmos que foi atrás de várias serpentes, reuniu-as todas em uma caixa enorme e, quando os filhos estavam ali bem distraídos, o pai pegou e soltou a serpente no local onde os filhos estavam. Para quê? Para assim castigar os mesmos e os matar. Alguns morreram, outros ficaram doentes, mas assim ele fez com os filhos, filhos pidões e reclamões, dando-lhes assim uma lição, para que nunca mais esqueçam e sejam sempre gratos, independente do que tiverem para comer. Essa é a história. O que você diria do perfil psicológico desse pai? Qual é a sua opinião a respeito de tal pai? Fique aí a resposta você mesmo. E baseado nesta história, eu quero seguir a linha de entendimento com vocês. Vamos ler um texto lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 11 ao 13. Diz assim: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus ensina aqui um dos papéis básicos de ser pai. Seria dar o mínimo, que é o sustento aos filhos. Um verdadeiro pai que tenha honra, valor, virtude, com certeza vai dar o possível, buscar o possível para dar alimento aos seus filhos. Mesmo que Jesus afirme aos seus ouvintes de serem maus, os mesmos sabem muito bem alimentar os seus filhos. Agora, o que dizer desse pai que eu citei a história acima? Um pai que, quando os filhos lhe pedem alimento, ele lhes dá cobras venenosas? O que me diria a respeito desse pai? Um ser que dá cobras diante do pedido dos filhos de saciar a fome seria um ser mais que mau, já que Jesus citou que os maus sabem dar alimentos para os filhos. Um ser desnaturado, desumano, imperfeito, maléfico, e adjetivos semelhantes a esses poderíamos conceder a tal pai que faz tal prática. Nem deveria ser digno de ser chamado de pai. Um ser que deveria aprender com a atitude de homens maus, como diz o texto, e ser um pai de verdade.
Agora, eu quero comentar sobre um ser que a própria Bíblia diz que este ser fez o contrário do que Jesus relata neste texto. Os filhos dele pediram-lhe alimentos para saciar a fome e veja o que ele deu em lugar disso. Vamos ler lá em Números, capítulo 21, versículo 5. E começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos cansados desta comida horrível? Pense, ouvinte, essa comida deveria ser uma comida bem desagradável para aquelas pessoas ficarem reclamando desse jeito. Mas prossigamos no texto, versículo 6. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Pois é, esse é o pai da história que relatei na introdução. É o Deus Jeová Satanás que se colocou como Deus da humanidade. Há quem vai dizer, muitos que interpretam a Bíblia, mas eles estavam reclamando, murmurando do que tinham. Deus quis dar uma lição de moral aos seus filhos. Quando a história é voltada para Deus, muda de história. Quando eu contei a história na introdução, você pode ter se indignado bastante com esse pai. E é sério isso? Enviar cobras para picar e matar os filhos, pois estavam reclamando da comida e de fome? Nada justifica enviar cobras venenosas para matar e ferir o povo. Nós, homens maus, entre aspas, como diz a Bíblia, sabemos dar boas coisas a nossos filhos. Meus filhos mesmo já reclamaram várias vezes de muitos alimentos que eu dou a eles, que eles não gostam ou enjoaram de tal alimento. Nem só por isso eu não tomo para o lado pessoal e nem me ofendo. Eu não espanco eles, não os torturo ou os mato. Eu tomo consciência e procuro buscar outros alimentos melhores. Procuro melhorar a dieta alimentar deles, já que eu sou o responsável por isso. Mas esse ser que se colocou como Deus da humanidade, com ele é diferente. Ele envia cobras para matar os filhos pidões e reclamões. Estranho é que a Bíblia diz que devemos aprender com ele, ser perfeitos como ele é. Veja lá em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E eu digo ao contrário. Ele, esse ser, é que deve aprender com os homens, pois os mesmos sendo maus, entre aspas, torno a repetir, sabem muito bem como cuidar de seus filhos, embora todas as limitações às quais vários pais e mães foram submetidos ao serem encadeados nesse mundo, mesmo assim, alimentam seus filhos como podem e são verdadeiros exemplos que deveria ser seguido por Deus Jeová Satanás da Bíblia. Porém, a Bíblia mesmo relata a maldade desse ser que se colocou como Deus da humanidade. Deuteronômio 32:39 diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
Esse é o Deus bíblico venerado e adorado por muitos. Se você sente e vê que tem muita coisa errada com este mundo, se sente que tem verdades que lhe ocultaram, se sente que não é desse mundo e que sente falta de um lugar que não sabe onde é, sente que está em uma prisão chamada planeta Terra, sente que não se encaixa no sistema desse mundo, discorda da religião, da política, da ciência e da economia deste mundo, lhe convido a ler o livro O Mistério de Belicena Vilca, aonde você vai descobrir verdades ocultas como estas apresentadas acima, verdades as quais os meios convencionais de informações deste mundo nos ocultaram. Você vai encontrar com riquezas de detalhes denúncias do engano que vem desde o mundo espiritual ao mundo físico. Se você deseja receber gratuitamente o PDF do livro O Mistério de Belicena Vilca, você pode solicitar pelo contato na descrição do vídeo, ou poderá pedir à pessoa que compartilhou contigo este material. Agradeço por me acompanhar até aqui. Você é uma pessoa de honra, valor e virtude.